Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e este, vocês podem ter certeza que vai ser o meu melhor vídeo. Isto quer dizer que vocês vão ter de meter aí na vossa playlist guardada, porque vocês vão precisar dele, porque vocês que estão dentro do caminho, no caminho da espiritualidade, no caminho da expansão da consciência, vocês que querem ter experiências místicas, espirituais ou psíquicas, eu vou-vos dar a melhor técnica que vocês podem encontrar em toda a internet. Em toda. Eu garanto-vos que não existe uma técnica como esta que eu vos vou dar que tenha 100% de probabilidade de causar uma experiência. Tenho a certeza absoluta. Então eu vou partilhar com vocês a minha técnica, por isso mesmo é que eu muitas das vezes tenho muitas experiências e esta é uma técnica que eu já falei aqui, mas desta vez eu melhorei a técnica. Antes de eu falar sobre esta técnica, eu tenho que vos, antes de mais, se vocês não estão, tenho que vos avisar, se vocês não estão preparados para ter este tipo de experiências, se vocês são pessoas muito sensíveis, e isto não é preciso ser pessoas muito sensíveis, né? Ou medrosas, tudo tem a ver com o cérebro. O cérebro muitas vezes não consegue adaptar-se a este tipo de realidades, não consegue trabalhar, okay? Porque o nosso cérebro está destinado só para trabalhar com este tipo de frequências que está neste plano. Então, quando nós vamos para outros, o cérebro começa a fazer aqui um bocadinho de... começa a ter dificuldades em digerir a informação que tu tiveste dessa experiência. Então é preciso ter muito cuidado, porque a saúde mental está em primeiro lugar. Se vocês fizerem isso, esta técnica, se no primeiro dia vocês tiverem uma experiência uma experiência boa, né? Uma experiência, ou duas ou três, porque isto é mesmo assim, e se depois quando vocês voltarem a vocês, se vocês não estiverem bem, se o vosso cérebro não estiver meio atontado, vocês não conseguirem discernir esta realidade da outra, parem durante uma semana, um mês, 2 meses e depois voltem outra vez quando o vosso cérebro já estiver um bocadinho mais preparado, quando já estiver assimilado. Mas isto, é assim, não dá, porque muitas das vezes e tem que existir uma adaptação. Existem pessoas que já estão adaptadas a isso, já nascem com essas condições, mas há pessoas, por exemplo, como eu, que não, no princípio eu tive bastante dificuldades, até tive a minha saúde mental ficou um bocadinho fraquinha. Tive que cuidar dela bastante, tive que deixar as coisas de lado, porque realmente quando nós começamos a sair da Matrix, ou quando nós começamos a ter outro tipo de experiências em outros mundos, em outras realidades, e muitos deles existem experiências, por exemplo, a viagem astral, não se passa nada. Não há problema nenhum em ter viagens astrais, porque não afeta-te o teu cérebro. Não é o teu cérebro que está lá, é a tua mente. Ok? Tu ainda estás ligado ao teu corpo, o cordão de prata, mas quem vai é a mente. Ok? Esse é o corpo mental. Continuas a estar consciente, ligado ao corpo, mas o teu cérebro, não existe ali uma faísca. Né? Enquanto que, nem nos sonhos, mas agora há certas realidades que nós vamos, eu por exemplo já cheguei a ir às realidades onde das energias, é tudo energias, é tudo cores. Eu já contei aqui essa experiência, em que num sonho apareceu um homem de bata, eu estava numa cadeira tipo de dentista ou de médico. Ele simplesmente meteu uma mão aqui, os meus chakras começaram a fazer muita energia e depois, bum, lá fui eu, para aquele mundo. Isto dentro do sonho. E depois eu estava lá dentro era um mundo só de energias. Não dava para ficar lá. Então,
quando eu saio de lá, eu já acordo todo atordoado. Porquê? Porque não dá, o meu cérebro não conseguia discernir aquilo. Aquilo era um mundo totalmente diferente de tudo aquilo que a gente uma vez já viu, né? Então, é claro que é preciso ter cuidado. Neste caso, não fui eu que levei para lá. Alguém, né, meteu as mãos aqui, começou a energia a vibrar, começou os chakras todos a fazer energia e bum, lá fui eu. Há estas coisas que eu não sei quem é aquele gajo. Eu disse assim para ele, olhei para ele porque ele estava tapado. Estava com uma máscara de médico, de dentista. Né? E eu olhei para ele e disse assim, eu conheço-te. Só que, na realidade, eu não o conheço. Eu depois quando voltei a mim, quando acordei, eu digo, não o conheço. Mas lá no sonho, quando estava no sonho, eu olhei para ele e disse, eu conheço-te. Então é porque esse já fez mais destas. Mas, por isso nós devemos ter cuidado com estas experiências que nós vamos ter graças a este exercício. A esta técnica que eu vou-vos dar e vocês vão dizer assim, mas esta técnica é muito difícil. Não é difícil. E esta eu melhorei a técnica, melhorei entre aspas, eu vou-vos dar as dicas e vocês vão dizer assim, mas isso não é nada. Pois é, por isso mesmo, é tão simples que vocês vão dizer assim, não vou fazer, vou ter preguiça. Tenho a certeza disso, muita gente vai ter preguiça. Porquê? Porque as coisas, o que é fácil, ninguém gosta de fazer. Vamos, vocês querem pagar? Vocês pagam-me e eu digo-vos. Porque assim vocês dão valor, assim vocês fazem, né? Assim vocês dizem assim, cara, pelo menos o meu dinheiro foi gasto, não foi gasto em vão. Agora, como é de graça, a mim que me interessa estar a fazer isso, não perco nada, mas não faz mal, isto é só, estou aqui a desbeirar. Vamos ao que interessa, vamos à técnica, estão preparados? Esta noite vocês vão fazer esta técnica, com certeza. Vamos lá. Na última vez que eu falei sobre esta técnica, eu disse que vocês tinham que acordar no meio da noite, às 4 da manhã, mais ou menos. Mas esqueçam isso tudo, agora vou-vos contar desde o princípio como é que é. Meus amigos, vamos fazer assim, vocês vão pegar num papel, ou vocês vão pegar aí no vosso telemóvel, ou no vosso despertador, e vocês vão marcar o despertador para as 3 da manhã. 3 da manhã. Sim, vocês vão ter de acordar às 3 da manhã. Muito bem, vocês às 3 da manhã, vocês vão se levantar da cama às 3 da manhã. Vocês vão se deitar às 9, 10 horas da noite, 10 e meia, não interessa. Vocês têm que levantar-se da cama às 3 da manhã. 3. Vocês vão se levantar da cama, eu sei que custa. Tu acordas e, não, mais um bocadinho. Eu, por exemplo, meto para as 3 da manhã e depois meto para as 3 e meia, não é? Porque eu fico ali, não me levantar, não, então estou com preguiça, não é? Depois fico ali, se adormecer tenho às 3 e meia, se não, mais ou menos às 3 e 10 já me levanto, não é? Aquela coisa da cama está quente, não é? Ali estou tão bem, então às vezes temos isso. Ou se vocês, a melhor forma de vocês saírem logo da cama é vocês levantarem-se logo. Nem pensem, levantem-se logo. Acabou a história. Então, vocês já levantam-se às 3 da manhã e vocês vão fazer o que vocês quiserem. Vocês não podem ficar na cama. Não fiquem na cama a ver com o telemóvel, a ver filmes, a ver séries. Não. A técnica não é essa. Certo? Pronto. Vocês vão se levantar. Vocês têm que seguir o que eu estou a dizer, passo a passo. Vocês vão se levantar. Vocês, vão tomar um cafezinho, um chá, façam o que vocês quiserem, vão para o computador, mas vocês têm que estar despertos. Arrumem a casa, façam o que vocês quiserem. Vocês vão ficar até pelo menos 2 horas despertos. 2. Vocês vão ficar desde as 3 até às 5 e meia. Eu recomendo até às 5 e meia. 5, 6, 7. Depende do vosso horário de trabalho.
eu também recomendo que vocês façam num dia em que vocês não tenham que ir trabalhar, né? Mas depende do vosso horário de trabalho. Então, o melhor é que vocês tenham tempo até às 7 da manhã. Mais ou menos. Para quê? Para que vocês tenham muitas experiências. E eu já vou lá. Então, nós vamos ficar despertos, acordados, levantados, lavas a cara. Eu, por exemplo, eu venho para aqui, para o meu computador e faço algumas coisas. Prontos. Fico aqui entretido. Quando dou por ela, já passou 2 horas, 2 horas e meia. Então, começa a vir-te aquele cansaço. Já estou a ficar cansado. É aí que está o sinal. Quando tu começares a ficar cansado, ou o teu corpo te começar a pedir para ir para a cama, né? Tu sentes. Tu vais sentir que o teu corpo começa a dizer, vou mas é dormir. Às vezes não, né? Hoje, por exemplo, a mim não sentia isso. Eu digo assim, se calhar hoje não vai acontecer nada. Mas, não interessa. Mesmo assim, se tiveste 2 horas, 2 horas e meia, não importa. Mesmo que não venham estes sinais de cansaço, que o corpo está a dizer, está ali todo moído, mesmo assim não interessa. Tu vais para a cama. Vais-te pôr de barriga para cima. Barriga para cima. Ok? Deitado para cima. E vais pensar. Não é? Tu vais estar concentrado em ter experiências. Tu vais tentar sempre estar consciente. Aqui. Tu vais olhar para aqui. Ou para os teus olhos. Aqui. Prontos. Para esta parte. Quando tu fechas os olhos. É para lá que tu estás a focar-te, certo? Então, tu vais-te focar aí. E vais ficar a observar. Não é? Podes pensar o que tu quiseres. Podes pensar, vou ter experiências, o que é que vou ter? Vai ser uma viagem astral, uma viagem mental? O que é que vai-me acontecer hoje? É assim mesmo. E tenta ficar o máximo de tempo possível desperto. Mas sempre de barriga para cima. Não importa, porque no princípio tu estás muito desperto. Como o teu corpo já estava desperto, então tu vais para a cama e ele vai... Se tu te virares, tu vais dormir logo. Mas de barriga para cima, se calhar, vai custar um bocadinho mais. Então, pode demorar 10 minutos, 15 minutos, mas entre os 10 e os 15 minutos, acontece alguma coisa. Tu podes ir para qualquer lado. O teu corpo... Uma das coisas que me aconteceu hoje foi eu saí 3 vezes no astral. 3 vezes. Saí do corpo, os mundos totalmente diferentes. Tudo era diferente. A sério, eu não dá para contar as experiências que uma pessoa tem, porque a sério, algumas são mesmo loucas. É tudo muito, muito estranho, meu. Esses mundos mentais em que eu pergunto-me quem é que constrói esses mundos mentais? Quem é que coloca essas pessoas que aparecem nos meus sonhos? Que falam comigo, eu falo com eles. Quem é que os metem lá? Como é que eles aparecem? Né? E o cenário vai mudando, como se tu estivesses num sonho. Mas aquilo não é um sonho. É assim, nem dá para saber o que é que aquilo é. Porque aquilo é um mundo mental. E é aí que vocês começam a ter experiências. Muito bem. O que é que vocês vão fazer? Aqui, prestem bem atenção, porque vocês vão ter a primeira experiência, espetáculo. Não sei quanto tempo é que vai durar, depende, mas o que pode acontecer e isto é muito importante, porque vocês vão ter a primeira experiência e vocês vão dizer, já tive, já acabou. Não, isto ainda não acabou. Então, tiveste a primeira experiência, ok, acabou. Refletiste, pensaste um bocadinho, caralho, tive esta experiência. Fica outra vez, barriga para cima, foca-te aqui e deixa vir a próxima experiência. Vai vir outra. Outra vez vai acontecer algo. De repente estás ali, tu pensas que não vai acontecer nada e pum, já fostes. Já estás outra vez no outro mundo. Tens a experiência, não é? O tempo que tu consegues ficar fora nessa experiência. O que é que vai acontecer? Vais voltar para o corpo. Não te levantes. Não te levantes. Continua. Porque muitas das vezes as experiências são muito curtas.
Se for uma experiência onde tu já vens todo cansado, todo partido, e tu vês que tens de te levantar, aí sim, tu também tens que ouvir os sinais, tens que ver os sinais do corpo, o que é que o teu corpo está a dizer, né? Tens que ouvir, também tens que ser inteligente. E também depende do tipo de experiências que tu tens, né? Tens experiências com capetas, o melhor é não seguires, mas não é? Quem é que quer voltar, né? Mas também uma pessoa tem que se empoderar, né? Então vamos lá ver o que vamos continuar. Vim, agora vamos lá outra vez, né? Vamos ver quem é aquele capeta que está ali a tentar me chatear. Prontos? Há que ser valentes. Então, na terceira vez, a mesma coisa. Ficas, barriga para cima, foca-te e espera pela experiência. Aqui é que está a solução. A solução é a persistência. Vocês têm que trabalhar em vocês. Vocês têm que ver quais são os vossos limites, como é que as coisas funcionam. Porque para mim funciona de uma maneira. E como é que funciona com vocês? Vocês têm que ver, às vezes vocês vão ter uma experiência, outras vezes vão ter 2, outras vezes vão ter 3, outras vezes se calhar pode ser que tenham 4. Num curto espaço de tempo. Depende. Só que vocês têm que fazer isso. Se vocês não acreditam, porque muita gente vai dizer assim, eu não acredito. Façam. Não, mas às 3 da manhã estou muito cansado, não me quero levantar. Pois é, aí é que separa. Aqui é onde separa aqueles que querem ter experiências e aqueles que ficam chateados porque nunca lhes acontece nada e coisa. Né? Há os que metem, os que agem, os que fazem, mesmo que é duro. Né? Por exemplo, nós não temos que trabalhar todos os dias de manhã. Temos que nos levantar. A ti te custa, a mim também. E vocês sabem, não é? Porque nós temos que, né, ganhar o nosso dinheirinho. Se nós não formos, possivelmente podemos ser despedidos. Então, aqui, tu tens que meter a tua... Se tu não fizeres isso, também não tens recompensa. Não tens as experiências que tu queres, aquilo que os outros, que ouves dos outros. Não, isso só acontece com os outros. Eu estou-vos a dar aqui a melhor técnica para qualquer pessoa, seja ela uma pessoa espiritual ou não. Qualquer pessoa vai ter experiências. Só que vocês têm que ter cuidado, porque se vocês forem pessoas muito sensíveis a este tipo de experiências, se o vosso cérebro não estiver preparado para o que vocês vão ver, para aquilo que vocês vão vivenciar, quando vocês voltarem, vocês, né, ficam biladinhos da cabeça. Não ficam. Possivelmente não. Mas precisam ter cuidado, né? Vamos devagar. Se vocês tiverem uma experiência que não seja boa, ou que vocês veem que vocês não conseguem assimilar, vocês parem. Não se preocupem que o vosso cérebro vai outra vez ao normal. Simplesmente o cérebro precisa estabilizar e esquecer um bocadinho o que é que aconteceu naquela experiência. Só que quando vocês abrem a caixa de Pandora, já não há maneira de fechá-la. Não é? Uma vez que vocês já viram que existem outras coisas além deste mundo que está aqui, né? A partir daí acabou a história. Vocês aí já o vosso ser, o vosso espírito, vocês já abriste uma porta para ele. Ele aí já não te vai deixar escapar, porque ele sabe que está aqui preso. E se está aqui preso, ele vai dizer assim, já sabes, então vamos tentar despertar-te e vou-te pôr no caminho certo. Então, meus amigos, claro que tem destas coisas. Eu não sei qual é o teu caminho, não sei o que é que vai passar contigo. A única coisa que eu sei é que esta é uma super técnica. Esta é a melhor técnica, a técnica mais robusta que qualquer pessoa te pode dar. Que tu podes encontrar, tu podes tentar encontrar todas as técnicas do mundo. Podes pagar o que tu quiseres, mas esta aqui é a melhor técnica que existe. Garanto-vos. Se eu tivesse, se vocês tivessem que pagar por esta técnica, né? Sinceramente, com certeza eu ficaria rico se toda a gente que anda aí quisesse ter este tipo de experiências místicas, né? E ninguém soubesse. Isto não é segredo nenhum. Há pessoas que sabem esta técnica.
Só que esta técnica é preciso sabê-la, né? É preciso fazer. É preciso que a pessoa se levante às 3 da manhã. Se tu quiseres, é assim, se tu quiseres ainda, que as coisas ainda fiquem ainda mais sensíveis para ter experiências, levantas às 2 horas e ficas até às 5. Ou levantas da 1 hora da manhã e ficas até às 5. Quanto mais tempo tiveres acordado, melhor vai, mais depressa acontecem as experiências. É verdade. É verdade. Bem, meus senhores e senhoras, eu espero que vocês utilizem esta técnica. Utilizem hoje. Qual é o problema? Levantam-se às 2 da manhã, às 2h30, por exemplo. Vocês trabalham às 7, às 8, não faz mal. Às 2 da manhã, 2h30, ficam até às 4h30 e vão para a cama. E depois ficam até, pronto, tentem fazer tentem ter as experiências. E depois já levantam-se quando tiverem que levantar. Agora, ai não, mas eu vou cansado para o trabalho. Meus amigos, há que se sacrificar. Quanto? Nestas coisas, às vezes precisamos de nos sacrificar. Vale a pena? Claro que vale a pena. As experiências que vocês vão ter, vocês depois vão contar aqui em baixo, nos comentários. Oh Walter, afinal isso é verdade. Claro que é verdade. Pois é, pessoal, muito obrigado por vocês estarem aí. Esta técnica vale 1 milhão de euros para essas pessoas que estão dentro do caminho espiritual, que querem ter experiências místicas, essas experiências todas assombrosas. Eu espero bem realmente que vocês tenham boas experiências, que realmente o vosso cérebro consiga estar sempre equilibrado, ajustado a estas frequências, que se consiga adaptar. Façam as coisas com calma, deem um tempo ao tempo. Muitas das vezes o nosso cérebro precisa de tempo para assimilar esse tipo de experiências antes de nós fazermos a segunda vez ou a terceira vez. Mas lembrem-se, nós não sabemos, quando nós abrimos esta porta, nós não sabemos o que é que vai acontecer. Muitas coisas podem acontecer. E eu vou-vos dizer, isto faz-nos pensar muito. Quando nós começamos a ter acesso a essas realidades, nós começamos a pensar, mas afinal, aonde é que nós vivemos, não é? O que é isto tudo? Pá, a sério, é mesmo confuso, mesmo muito, muito confuso. Tentar encontrar um meio termo, uma explicação, opá, a sério, não dá. Eu tenho as minhas teorias, né? Mas eu quero que vocês descubram por vocês mesmos, através das vossas reflexões profundas, por onde é que vocês vão andar. Bem, pessoal, muito obrigado por vocês estarem aí. Lembrem-se, como eu sempre digo, confia desconfiando de tudo e de todos, e nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo!